Olá, sejam bem-vindos ao site tributomunicipal.com.br e queremos tratar nesse vídeo acerca de um assunto por mais polêmico que ele já tenha sido, é um assunto que se encontrava morto na jurisprudência e na doutrina, qual seja a não incidência do ISS na alocação de bens móveis. Assunto que foi sacramentado pelo Supremo através do recurso extraordinário 121.161 e virou súmula vinculante número 31, que pacificou esse entendimento na medida em que na alocação de bens móveis não há obrigação de fazer, só há uma obrigação de dar por parte da locadora e depois a correspondente obrigação de restituir por parte do locatário. Então esse assunto já é um assunto tranquilo, vamos dizer assim, tanto no campo doutrinário como jurisprudencial. No entanto, quando do julgamento do recurso extraordinário número 626.706, esse tema voltou à baila. Até porque, até para discutir por que esse assunto que estava pacificado voltou a ser rediscutido. Então eu entendo, particularmente pode ser em razão daquela decisão do Supremo em favor da incidência do ISS sobre o leasing. Só que naquela decisão mesmo do Supremo Tribunal Federal, ficou tranquilo de que o leasing financeiro e o leaseback só sofrem ou só podem sofrer a incidência do ISS porque não configura apenas uma locação. Naquela ocasião, o Supremo decidiu que no leasing financeiro e no leaseback há um financiamento de serviço, além das locações. Tanto isso é verdade que o Supremo afastou a incidência do ISS no leasing operacional na medida em que o Supremo enxergou nessa modalidade de arrendamento mercantil uma mera locação e, por conseguinte, não há obrigação de fazer. Um assunto que também, por mais pacífico que esteja, ainda motiva várias disputas entre contribuintes e fiscos municipais, envolve aquela divisão de contratos que muitos contribuintes estão fazendo, que eles fazem a locação de veículos com motoristas, locação de máquinas com fornecimento de mão de obra. É possível isso? Isso configura um planejamento tributário? Salvo aí, respeito, entendimento contrário, mas entendemos aí que não. Se você fornece um veículo junto com o motorista, na verdade nós estamos diante de um contrato de transporte e não de um duplo contrato de locação mais um contrato de fornecimento de mão de obra de motorista. Então isso não é planejamento tributário. Vocês, nesse caso, o contribuinte estaria desvirtuando o contrato. Não cabe esse tipo de menção. Da mesma forma, uma situação bastante corriqueira é servir de limpeza, em que o contribuinte joga lá o serviço de limpeza, mais tanto pela locação daqueles equipamentos utilizados pelos funcionários dessa empresa. Não, essa locação na verdade é atividade meio para a prestação do serviço de limpeza. Da mesma forma que aquela, entre aspas, locação de veículo é atividade meio para o serviço de transporte. Locação de caçamba também não é. A caçamba, quando entregue, ela também está o contrato também abrange a remoção, a destinação de todo aquele resíduo para um local, e quem faz isso é, entre aspas, a locadora. Então não há que se falar em contrato de locação nesse caso. A locação, ela existe? Sim, isso é indiscutível, mas ela é absorvida por um outro contrato. Ela é apenas uma atividade meio para a configuração de outros serviços. Então a gente só está retomando esse assunto porque foi alvo aí de notícias veiculadas por diversas mídias, inclusive no nosso site Tributo Municipal. Então essas seriam as notícias em torno desse assunto do ISS na alocação de bens móveis.